Bom, em primeiro lugar, boa noite aí, né? Ou bom dia, depende da hora que você está assistindo esse vídeo. Eu vou estar fazendo aqui algumas explicações para você que está começando agora na música, a entender a escala musical, a forma de leitura, e para a gente tirar algumas dúvidas aí. Eu tenho alguns alunos que tem alguns problemas para entender a ordem da notação musical, das cifras. Então o que eu queria que você entendesse? Vou te dar algumas dicas aqui para você estar executando aí no papel e caneta até você decorar essas sequências, para que a partir dessas sequências de notas, dessas escalas, você consiga formar a escala maior, a escala menor, e a partir daí começar a entender como se forma um acorde, o porquê que o acorde é menor, porque o acorde é maior e tal. E também está desenvolvendo aí os seus próprios desenhos de escala no braço do violão e da guitarra. Então, se você já aprendeu a ler lá as cifras, né? Vai ficar mais fácil. Eu gosto de começar dizendo o seguinte: a primeira nota eu gosto de usar o Lá, que é representado pela letra A, certo? Então, vou ficar desse lado aqui para ficar mais visível. A letra A, ela vai representar a nossa nota Lá. O que vem depois do Lá? Eu vou colocar aqui o Si, o C, que é o Dó, depois vem o D, que é o Ré, o E, que é o Mi, o F, que é o Fá, e o G. Eu vou apagar aqui, acho que ficou muito grande essas letras, não vai dar para você entender, então vamos fazer um pouquinho menor. Então, letra A, que é o Lá, letra B, que é o Si, C, D, E, F e o G. Tá, todos maiúsculos para que a gente possa estar fazendo assim a representação das notas. Se você já sabe ler cifra, você já vai entender que aqui é o Lá, o Si, o Dó, o Ré, o Mi, o Fá e o Sol. Porém, o que acontece? Acontecem os acidentes durante essa escala, tá? Então, depois do Lá, nós vamos ter o Lá sustenido, que vem antes do Si. O Si, para chegar no Dó, não tem Si sustenido. Então, nós vamos ter direto o Dó. O Dó, eu vou ter o Dó sustenido. O Ré, eu vou ter o Ré sustenido. O Mi eu não tenho sustenido. O Fá eu tenho um sustenido. E o Sol eu tenho o Sol sustenido. Tá, aí o que você vai fazer com essa regrinha? Você vai fazer aí no seu caderno várias vezes essa sequência: Lá, Lá sustenido, Si, Dó, Dó sustenido, Ré, Ré sustenido, Mi, Fá, Fá sustenido, Sol, Lá, Sol sustenido e Lá. Chegou aqui de novo. Isso eu montei o círculo musical aí. E aí isso é como se fosse um relógio. Depois do 12 sempre vai ser o 1, depois do 1 sempre o 2, depois do 2 sempre o 3. E infinitamente. Se eu começasse a partir do Ré, seria Ré, Ré sustenido, Mi, Fá, Fá sustenido, Sol, Sol sustenido, Lá, Lá sustenido, Si, Dó, Dó sustenido e Ré de novo. Por que eu preciso entender isso? Que a partir dessa notação eu vou conseguir montar a minha escala, montar os meus acordes, entender o que vem depois de cada nota. Então você tem que entender outra coisa também. Do Lá para o Lá sustenido eu tenho meio tom. Do Lá sustenido para o Si eu tenho mais meio tom. Do Si para o Dó eu tenho meio tom também. Não é um tom inteiro, porque eu não tenho Si sustenido. Tá? Do Dó sustenido, do Dó para o Dó sustenido, meio tom, mais meio tom, meio tom, mais meio tom. Do Mi para o Fá eu também não tenho sustenido, vou para o meio tom. Aqui eu vou para o meio tom, e aqui eu vou chegar no Lá novamente.
Então, as minhas notas são divididas em intervalos, né? Intervalos quer dizer espaço entre as notas, intervalos de meio tom. A partir do entendimento desse assunto é que eu vou começar a montar a minha escala maior, que é o assunto que eu quero abordar com esta videoaula. Então você pode assistir várias vezes até você compreender. E basta você começar a fazer lá no seu caderno. Lá sustenido, Si, Dó sustenido, Ré, e até você chegar novamente na mesma nota. E isso você tem que aprender, não basta decorar e amanhã esquecer. Você tem que aprender isso aqui. Toda vez que você for montar a sua escala, você saber o que vem depois de cada assunto, tá bom? Então agora a gente vai, eu vou apagar aqui, a gente vai, não vou nem apagar. Eu vou abordar um assunto que eu queria chegar, que é a fórmula da escala maior. Escala fórmula da escala maior. Tá, como é que a gente monta uma escala? Várias vezes eu coloco aí no Facebook a fórmula da escala e as pessoas ficam, mas não estou entendendo. Então eu vou explicar aqui e você pode assistir quantas vezes quiser até conseguir entender. Ou também, se não estiver entendendo, deixar o link aí, você vai estar entrando em contato e a gente vai tentar esclarecer isso. A fórmula da escala maior, ela é a seguinte. Vamos lá. Tom, semitom, tom, semitom. Ah, tá, não entendi nada. Então vamos por partes. Tom, isso significa que é o intervalo. O tom é o intervalo de 2 semitons, certo? Lembra aqui, a gente está aqui. Do Lá para o Lá sustenido é um semitom. Do Lá sustenido para o Si, outro semitom. Então, 2 semitons vai gerar um tom, certo? Então, aqui eu tenho um tom. Do Si para o Dó, eu não tenho um meio tom aqui, então já vai direto. Então, já me formou um intervalo de semitom. Do Dó para o Ré, eu tenho intervalo de um tom. Por quê? Porque do Dó até o Dó sustenido é um semitom. Do Dó sustenido até o Ré é outro semitom. Então são 2 semitons, é um tom. Acho que está dando para entender mais ou menos, né? Do Ré para o Mi eu tenho um tom. Do Mi para o Fá eu tenho um semitom. Do Fá para o Sol eu tenho um tom inteiro. Do Sol até o Lá novamente eu tenho mais um tom. Então o que acontece? A partir desse entendimento aqui, eu vou aplicar isso nessa escala, tá? Então vou fazer o seguinte aqui. Eu vou apagar e vou montar novamente essa fórmula lá em cima e a gente vai ver como é que a gente consegue fazer. Eu vou deixar aqui para a gente aproveitar aqui para poder explicar melhor. Então vamos lá. Eu gosto de dividir assim, eu gosto de deixar um espaço aqui porque eu vou colocar aqui uma nota. A gente vai fazer a escala de Dó maior, que é uma escala natural, não vai ter acidentes, fica mais fácil para compreender. Então vamos lá, coloco a letra C, que é o nosso Dó maior, e a partir daqui eu vou montar a minha fórmula. Então eu tenho aqui, ó, eu tenho que ter um intervalo de um tom, aqui, mais um intervalo de um tom, aqui, um semitom, um tom, tom e um semitom. Então vou fazer o seguinte, vou até apagar aqui um pouco. Olha que interessante, o jeito com que eu monto a minha fórmula me ajuda, tá? Eu gosto de fazer assim.
Tá. O intervalo é o espaço de uma nota para outra, certo? Então vamos lá montar a nossa escala. Eu, a partir do Dó maior, preciso achar uma nota que venha, que tenha um intervalo de um tom. Então se eu estou no Dó, né, para mim achar a próxima nota, eu preciso de 2 meio tons. Então vai dar Dó, Dó sustenido seria aqui no meio e aqui o Ré. Dó, Ré. Agora eu preciso de um intervalo, eu tenho um intervalo aqui de mais um tom, certo? Estou no Ré, vou chegar até o Mi maior. Por quê? Porque do Ré para o Mi eu tenho um intervalo de um tom. Do Mi maior, o próximo intervalo pede só meio tom. Eu estou no Mi, como eu não tenho intervalo de um tom, vai dar um Fá aqui. Vamos lá. Fá. Agora eu tenho um intervalo de um tom, que vai gerar um Sol maior, porque eu estou no Fá, tenho Fá sustenido, Sol. Estou no Sol, preciso de um intervalo de um tom, novamente. Então Sol, Sol sustenido, Lá. Estou no Lá, intervalo de um tom. Estou no Lá, né? Lá sustenido, Si. E agora eu estou no Si, eu preciso de um intervalo de meio tom. Vai dar um Dó. Com isso eu montei a minha escala maior de Dó. Que é Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si e Dó novamente. Você vai pegar essa fórmula e vai aplicar nos outros tons. Você vai começar do Ré, começa do Fá, né? Em algumas você vai ter alguma confusão. Na de Fá, por exemplo, quando você começar a montar, vai dar algumas discordâncias na escrita musical, mas isso é só questão de escrita mesmo. Então vai praticando aí, espero que tenha ajudado, né? Pois eu vou estar fazendo uma outra videoaula para a gente entender como a gente forma os acordes e depois, aprendendo a montar os acordes, nós vamos montar o campo harmônico maior e depois o menor, ok? Valeu, eu espero que tenha gostado.